Olá, seja bem-vindo ao Direito Administrativo Facilitado. Eu sou o professor Marcos e o tema da aula de hoje é Terceiro Setor e Entidades Paraestatais. Os atores da nossa economia podem ser divididos em setores. O primeiro setor é formado pelos órgãos e pelas entidades da estrutura da administração pública, direta ou indireta, e atuam com o objetivo de garantir o atendimento das necessidades coletivas. O segundo setor é formado pelo mercado, ou seja, pelos empresários e pelas sociedades empresárias que atuam na economia com o objetivo de auferir lucro. Já o terceiro setor é composto pelas chamadas entidades paraestatais ou entes de colaboração. O terceiro setor é formado por pessoas jurídicas de direito privado e, portanto, instituídas por particulares, mas sem finalidade lucrativa. Seu grande objetivo é o desempenho de atividades privadas de interesse público que não sejam atividades exclusivas do Estado, mediante um fomento e controle pelo poder público. Essas entidades recebem o nome de entidades paraestatais porque, apesar de não fazerem parte da estrutura da administração pública, já que não são criadas pelos entes da federação, atuam lado a lado com o Estado, de forma paralela com o Estado. Por essa razão, são também consideradas como entes de colaboração e podem ser organizações sociais, organizações da sociedade civil de interesse público, organizações da sociedade civil e serviços sociais autônomos. A organização da sociedade civil é uma qualificação que pode ser conferida para as pessoas jurídicas de direito privado, criadas por particulares sem fins lucrativos, que atendam determinados requisitos legais. A obtenção dessa qualificação possibilita a celebração de um contrato de gestão com o poder público para o recebimento de um fomento, e esse fomento pode ocorrer através do repasse de recursos orçamentários, de bens públicos em permissão de uso e mesmo de servidores públicos às custas da administração pública. Para receber essa qualificação, a entidade deve preencher esses requisitos, ou seja, deve ter personalidade jurídica de direito privado, não ter finalidade lucrativa, atuar nas áreas de saúde, educação, cultura, pesquisa, desenvolvimento tecnológico ou proteção ambiental, possuir um conselho de administração e uma diretoria conforme a previsão no seu próprio estatuto, além da previsão da participação de representantes do poder público e da comunidade no conselho de administração. Ocorre que, preenchidos esses requisitos, a pessoa jurídica de direito privado faz um requerimento junto ao Ministério Supervisor a fim de que lhe seja conferida a qualificação como organização social. Todavia, o Ministério Supervisor faz uma análise discricionária do pedido, de modo que ele verificará se há interesse público, conveniência e oportunidade na concessão dessa qualificação para a pessoa jurídica de direito privado. Isso significa que, mesmo cumpridos todos os requisitos legais, pode o Ministério Supervisor negar o pedido e não atribuir a qualificação para a pessoa jurídica. A Organização da Sociedade Civil de Interesse Público, OCIP, também é uma qualificação conferida para as pessoas jurídicas de direito privado, criadas por particulares, sem finalidade lucrativa, que atendam a determinados requisitos legais. A obtenção dessa qualificação possibilita a celebração de um termo de parceria com o poder público e o recebimento de um fomento, que para a OCIP ocorre exclusivamente por meio de repasses de valores públicos. Não há, portanto, a previsão de cessão de servidores ou de bens públicos, diferente do que acontece com a qualificação de organização social. Para o recebimento dessa qualificação e celebração, portanto, de um termo de parceria, a entidade deve possuir personalidade jurídica de direito privado, não ter fins lucrativos, ser constituída e estar em funcionamento há pelo menos 3 anos, deve possuir um conselho fiscal ou um órgão equivalente e, em caso de dissolução, o patrimônio líquido deve ser transferido para uma outra organização da sociedade civil de interesse público, para uma outra OCIP. Uma vez preenchidos todos esses requisitos,
a pessoa jurídica de direito privado faz um requerimento junto ao Ministério Supervisor. Ocorre que, de modo diverso ao que acontece com a qualificação de organização social, uma vez preenchidos os requisitos para o enquadramento da pessoa jurídica como OCIP, não há discricionariedade do Ministério Supervisor, que deve conceder a qualificação com o preenchimento dos requisitos pela entidade. Portanto, a qualificação como OCIP é uma qualificação vinculada. Não há análise de oportunidade e de conveniência. Preenchidos os requisitos legais, o Ministério Supervisor deve conceder a qualificação. Por sua vez, as organizações da sociedade civil são entidades privadas, sem fins lucrativos, que não distribuem entre seus sócios eventuais resultados, aplicando-os integralmente na consecução do seu objeto social. Essas entidades, preenchendo os requisitos previstos no artigo 33 da Lei 13.019 de 2014, estão aptas para celebrar 3 tipos de parceria com o poder público: o termo de colaboração, o termo de fomento e o acordo de cooperação. O termo de colaboração é o instrumento que formaliza as parcerias entre a administração pública e a organização da sociedade civil e que é proposta pela própria administração pública, envolvendo a transferência de recursos financeiros. Já o termo de fomento é um instrumento que formaliza a parceria entre a administração pública e a organização da sociedade civil, mas é proposto pela própria organização da sociedade civil e que envolve também a transferência de recursos financeiros. Já o acordo de cooperação é o instrumento que formaliza a parceria entre o poder público e a organização da sociedade civil para a consecução de uma finalidade de interesse público e recíproco que não envolve a transferência de recursos financeiros. As organizações da sociedade civil devem ter objetivos voltados para atividades e finalidades de relevância pública e social. Além disso, elas devem possuir, no mínimo, 1 ano de existência para celebrar acordos e parcerias com os municípios, 2 anos para vínculos com o Estado e 3 anos para acordos com a União. Por fim, como entidades integrantes do terceiro setor, existem os serviços sociais autônomos, como SESI, SENAI e SEBRAE, que compõem o denominado Sistema S. Essas entidades são pessoas jurídicas de direito privado, criadas por confederações nacionais e que, sem fins lucrativos, prestam assistência e ensino a certas categorias profissionais e sociais, sendo mantidas por recursos oriundos de contribuições compulsórias cobradas sobre a folha de salários e de dotações orçamentárias. Eu espero que você tenha gostado dessa aula. Não se esqueça de curtir, comentar e compartilhar. Se inscreva no canal e nós nos vemos na próxima aula. Até lá!